vice-secretário de Estado dos Estados Unidos disse que, abre aspas, nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. Essa declaração foi feita em resposta às críticas de Alexandre de Moraes sobre regras do uso de redes sociais. Inclusive, ele deu uma entrevista à Reuters e ainda continua repercutindo essas falas de Alexandre de Moraes. Por isso, vamos lá para os Estados Unidos novamente com o Eliseu Caetano, que vai trazer todos os detalhes. Então, quer dizer que quem manda aqui é o Alexandre de Moraes, quem manda lá é o secretário dos Estados Unidos, é o Donald Trump. E aí eles continuam trocando essas farpas, Eliseu? Oi, Márcia, muito boa tarde novamente para você, para o Bruno e para todo mundo que nos acompanha em tempo real. A gente volta aqui na programação da Jovem Pan para atualizar essa notícia que segue, como você bem disse, repercutindo não apenas aí no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa troca de farpas, utilizando o teu termo, Márcia, é o mesmo, inclusive, termo que está sendo utilizado por aqui, porque ninguém está entendendo mais nada nessa escalada das tensões políticas entre Estados Unidos e Brasil. Do ponto de vista comercial, o Brasil já está dentro do tarifaço e está sendo tarifado em 50% a mais em diversos produtos. Agora, do ponto de vista político, o que a gente está acompanhando é uma troca de retóricas, é um eu subo o tom daqui, você sobe o tom daí. Alexandre de Moraes, ministro do STF, deu uma entrevista exclusiva à agência internacional de notícias Reuters, uma das mais importantes do mundo. E ele se posicionou muito fortemente nessa entrevista e, de acordo com os analistas políticos daqui dos Estados Unidos e também daí, ele demonstrou força, ele demonstrou poder e, sobretudo, demonstrou que não está disposto a baixar a cabeça dele para Donald Trump, a obedecer às ordens do governo dos Estados Unidos ou supostas ordens do governo americano. Com um lema que está sendo muito dissuadido por aí, né, soberania nacional, ele se posicionou nessa entrevista como um bastião da liberdade e da autonomia e da soberania brasileira. Só que essa entrevista não foi bem interpretada por aqui não, viu? Porque o Christopher Landau, que é subsecretário de Estado dos Estados Unidos, na verdade ele é vice-secretário de Estado norte-americano, ele trabalha ali juntinho com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente a um chanceler, digamos assim, né? E ele respondeu através da rede social X, o antigo Twitter, as declarações do ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, nenhum juiz brasileiro ou de qualquer outro país pode anular a primeira emenda da Constituição americana, fecha aspas, fazendo ali uma referência à cláusula que protege a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. Essa fala dele foi vista como mais um degrau, mais um acréscimo nessa escalada da tensão entre Estados Unidos e Brasil, que neste momento, Márcia, ninguém sabe aonde vai chegar, se vai parar e quando vai parar também. Então os olhos do mundo estão atentos, porque aqui, e aí assim como o nosso colega Bruno Pinheiro, também vou trazer, viu, Márcia, algumas informações de bastidores. Segundo os bastidores em Washington, D.C., vem chumbo grosso por aí no bom português, viu? Essa fala do Christopher Landau não vai vir acompanhada apenas de ar que a gente solta quando fala ou de dedos batidos ali quando escreve, não. Parece que vem chumbo grosso por aí, de acordo com a Rádio Corredor na capital Washington DC, e novas sanções devem ser aplicadas já na próxima semana contra outros membros do STF e possivelmente até do governo do Brasil. Nossa, então, informação grave aí que você traz pra gente desse bastidor. Vamos acompanhar, né, Eliseu? Obrigada pela sua apuração. Volto. E 2 aeronaves das Forças Armadas dos Estados Unidos foram vistas no Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. Seria uma operação ligada à política antidrogas do presidente Donald Trump. Por isso, vamos até, então, os Estados Unidos com o nosso correspondente, Eliseu Caetano. Tudo bem, Eliseu? Boa tarde. Chegue lá com as informações pra gente, por favor. Salve, salve, Márcia Dantas. Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na Jovem Pan. A gente vem chegando direto dos Estados Unidos, de onde nossa equipe de reportagem está acompanhando tudo aquilo que está acontecendo, não apenas aqui na América do Norte, mas na América Central e também na América Latina. E uma das principais notícias hoje do dia no exterior vem da Venezuela.
Não é oficial ainda a chegada, pelo menos completa, do time completo dos militares americanos que estão nesse momento em trânsito dos Estados Unidos para a Venezuela. O que nós temos de informação confirmada até o momento, Márcia, é o seguinte: os militares americanos ainda não chegaram à Venezuela, eles ainda estão em mar internacional, em águas internacionais e não no mar territorial da Venezuela, porque daí seria uma invasão a um território que tem dono, não é verdade? Mas um oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos já afirmou, inclusive hoje, que esses navios não vão ou não devem ficar diretamente nas águas venezuelanas, que nenhuma ordem foi dada até o momento para isso, para que eles se dirijam ao território, para que eles adentrem o território venezuelano, seja por ar, por mar ou por terra. Então, a expectativa é muito grande, porque conforme os militares estão chegando, são 3 navios destroyers com mais de 4 mil militares. Um navio desses apenas tem condição, de acordo com a defesa aqui dos Estados Unidos, de destruir a Venezuela inteira, mas o objetivo, pelo menos o objetivo conhecido, o objetivo formalizado, o objetivo oficial, é apenas fazer operações antidrogas no mar próximo, na costa próxima da Venezuela, e não na Venezuela em si, viu? A Casa Branca, inclusive, declarou ontem, a gente repercutiu aqui por meio da porta-voz Carolina Levitt, que a operação visa combater apenas o tráfico de drogas, com foco em cartéis latino-americanos como o Cartel de los Soles, que, aliás, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar, viu? Agora, antes de eu entregar para você, Márcia, eu estava buscando aqui na imprensa venezuelana. É muito difícil achar informação oficial de lá, porque a imprensa é comandada pelo regime de Maduro, né? Mas a venezuelana de televisão, a VTV, tem ecoado por lá a narrativa do governo, retratando as ações dos Estados Unidos como uma tentativa de intervenção imperialista. Maduro, inclusive, usou essa mesma TV, Márcia, para fazer aquele discurso conclamando o povo e conclamando a milícia, mais de 4 milhões de milicianos, que agora estão, nesse momento, Márcia, armados com rifles e fuzis para defender a terra a pedido de Maduro. A grande questão é, será que eles vão defender a terra ou eles vão se virar contra Maduro, uma vez que os Estados Unidos estão oferecendo 50 milhões de dólares pela informação que leve à captura de Maduro? Aí fica a pergunta, mas os oficiais já estão chegando. Você sabe onde que a gente está vendo? Tá tudo no mar ainda, tá ali, tá perto, mas não tá dentro, Márcia. O que a gente imagina é que pode acontecer uma escalada de tensão nos próximos dias, né? Porque Maduro, gente, já disse que essa presença militar nos Estados Unidos, ela é uma ameaça à paz regional. E ele acusa, na verdade, essa intervenção americana apenas pelo narcotráfico de, na verdade, ser uma intervenção política, né? Contra o regime Maduro. É isso mesmo, Eliseu? Exatamente, ele tem utilizado de todas as artilharias possíveis, não apenas da fala, Márcia, da retórica, mas também dos meios de comunicação lá na Venezuela. Ele tem respondido de forma muito contundente a essa movimentação das Forças Armadas americanas lá na costa próxima à Venezuela, ali no Mar do Caribe. Em um pronunciamento oficial, esse que eu acabei de falar que ele fez na VTV, que é a televisão venezuelana, ele classificou a ação como uma ameaça à paz regional, acusou o Washington de se comportar como o que ele chamou de dono do mundo. Segundo Maduro, essa operação antidrogas não passa de um pretexto para legitimar uma possível intervenção militar americana no país, e por isso ele reforçou aquela convocação que ele fez dos 4 milhões de integrantes das milícias populares bolivarianas para reforçar a defesa do território. E ele também, Márcia, aproveitou esse pronunciamento oficial à nação para anunciar novas restrições ao uso do espaço aéreo venezuelano, inclusive o veto à circulação de drones estrangeiros. Isso também tem dificultado muito o nosso trabalho, o trabalho da imprensa, porque não pode sobrevoar, não pode voar com drones, e essa retórica chavista não é uma novidade. Não podemos dizer, olha, fomos pegos de surpresa, não é verdade? Mas mostra uma fragilidade, uma vez que ele não quer que as informações saiam do território.
Vale lembrar, antes de eu te encerrar, Márcia, e te entregar, que esse é um dos maiores momentos de fragilidade da Venezuela, que enfrenta uma grave crise humanitária, com mais de 7 milhões de refugiados e imigrantes forçados a deixar o país, segundo um dado divulgado pela ONU. Ontem eu ainda trazia essa informação e reforço. O salário mínimo na Venezuela hoje é equivalente a $1. Você imagina uma família sobreviver com $1, Márcia? Isso, né? Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Ainda hoje a gente volta a conversar.